Está conosco Emília Cardoso. Alô, Emília, onde você se encontra? Então, sou de Minas Gerais, eu moro em Lagoa Santa. Por que Lagoa Santa? As pessoas são curadas nesta lagoa? Então, menino, olha que legal, hoje eu pensei nisso. Eu fui lá na Lagoa hoje, né? Que eu não moro muito perto, eu moro acho que 13 quilômetros de distância da Lagoa, e hoje eu fui passear lá. E aí o meu marido que me contou essa história, que a Hum. Lagoa era fazia parte da cidade, né, do município, e aí uma pessoa entrou na Lagoa e foi curada de uma enfermidade, e aí por isso que a cidade ficou com esse nome de Lagoa Santa. E aí várias pessoas tipo, começaram a vir caravanas para cá, né, para a região, para ser curada na Lagoa. Que bom, você é de Lagoa Santa, temos aqui a participação aqui. Emília, você faz o que da vida atualmente? Os seus trabalhos anteriores para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Então, vou começar pelos meus trabalhos anteriores, tá? Certo. Eu comecei a trabalhar nova, trabalhei como babá quando eu tinha uns 13 anos de idade. Depois fui para a área da beleza, trabalhei em salão de beleza há algum tempo, e depois fui trabalhar por minha conta, então eu trabalho na área da beleza. Trabalhava, né? Na área da beleza, né? Maquiagem, unha, depilação, era essa a minha profissão. E depois disso, depois do meu despertar espiritual, aí hoje eu trabalho como terapeuta Theta Healing, terapeuta holística, né, também, e como reikiana. De Hum. profissão. Gratidão, Flávio. Gratidão pelo convite aí de participar hoje aqui dessa live. Eu sou hoje eu assisto o canal, assim, quase o dia todo, eu tenho maratonado suas lives antigas, porque, assim, não tem muito tempo que eu te descobri, não, sabe, Flávio? Mas eu tô Hum. maratonando suas lives antigas e, assim, eu percebi que você não fazia muita live. Falei, gente, não é possível que ele não fala nada. Aí, na maratona que eu tô fazendo, menina, eu Sim. achei cada live sua sensacional. Eu ia te mandar uma mensagem hoje. Eu achei uma live sua sensacional. Falei assim, gente, eu preciso conversar com o Flávio sobre essa live. Maravilha. Mas, então, eu não sou dessas pessoas que chegou no mundo espiritual como a maioria que eu acompanho, não, sabe? Eu era muito, como eu falo com as minhas amigas, eu era da Band. Eu era do mundo, assim. Eu ia para boates, eu bebia, eu andava com as amigas doidas. Então, e mesmo nesse mundo eu tinha uma intuição muito forte, sabe? Um processo que eu passei, que eu ia ser assaltada junto com um grupo de amigos meus, eu visualizei umas pessoas do outro lado da rua e eu virei para os meus amigos e falei assim, vamos sair daqui agora, a gente vai ser assaltado. Só que na hora que eu falei com os meus amigos, esses caras vieram correndo e acabou assaltando a gente, de fato, né? Mas eu sempre tive essa intuição muito aguçada, assim, sabe? E sempre tive uma sensibilidade maior quando junto a grupo de oração, assim, eu sempre dou, quando é uma energia de verdade, né? Eu sempre dava uma, assim, parecia que eu saía de mim, eu não estava ali naquele momento, sabe? Na verdade, eu estava ali naquele momento, mas eu dava espaço a alguma coisa iluminada. E mesmo assim, eu continuei seguindo minha vida muito doida, e por causa dessa minha vida muito doida, e nem era muito doida, gente, eu nunca usei droga, eu bebia assim, nem era muito, porque eu nunca gostei muito de bebida, mas eu fumava, também não fumava muito, não era nada muito exagerado, mas só de fazer as coisas que eu fazia, isso já pesou muito na minha energia, que aí eu descobri quando eu passei por esse processo de cura. De repente, na minha jornada, assim, eu tive uns sonhos em 2012 com Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu sonhei com ela, mas não tinha nada, não tinha conversa, não tinha nada. Era a imagem dela, eu vou até pegar aqui. Era a imagem dela, era essa imagem aqui que eu via no meu. Ó, deixa eu puxar aqui isso. Era essa imagem aqui que eu via no meu sonho, nos meus sonhos, né, em 2012. E eu ficava só contemplando aquilo, assim, uma energia muito boa, mas não tinha nada, não tinha um diálogo, não tinha nem conversa mental, nada. Era só aquela vibração. E daí eu comecei a fazer uma perseguição sobre eu conhecer, porque eu não sabia que era Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sabia que era Nossa Senhora, mas eu não sabia que era Nossa Senhora de Guadalupe.
E numa conversa com a minha mãe, falando, mãe, eu sonhei com a Nossa Senhora, mas ela não era essa comum que a gente vê, ela tem uns raios dourados nas costas, uma coisa linda. E assim, eu senti muito bem na presença dela e tal. Aí minha mãe falou assim, essa é a Nossa Senhora de Guadalupe. Aí eu comecei a pesquisar, não tinha internet igual tem hoje, né? Mas eu fui para essas casas religiosas e comprei santinho, e aí fiquei assim, buscando tudo. Comprei livro dela para saber da história, para saber por que que ela estava aparecendo para mim, né? Falei assim, por que que ela está aparecendo para mim? E beleza, aí nisso tudo eu comecei a fazer oração e tal, mas aí eu fui em igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e chegava lá e falei assim, quando eu chegar na igreja eu vou sentir, e não senti nada. Então, fui em várias igrejas de Nossa Senhora de Guadalupe. Fui até em Salvador, na Bahia, numa ilha lá, numa igrejinha de Nossa Senhora de Guadalupe, uma capelinha. E não senti nada também. Eu falei assim, gente, vou desistir. Aí parei de procurar, parei com essa vibe e tal. E continuei, assim, não continuei fazendo as coisas que eu fazia antigamente, né? Porque eu casei, mas eu via muito filme proibido. Via muito filme proibido. E aí que começa a história de fantasma. Não é fantasma, né? É de seres, né? Então, o que acontece? De repente, eu me deu uma sede danada de buscar uma religião. Eu pesquisei milhares de religiões. E não achei nada assim que falasse, nossa, é isso. Então, eu comecei a fazer Ho'oponopono e comecei a meditar. E assim que eu comecei a meditar, eu já comecei a ter umas experiências muito legais. Primeira coisa que eu vi foi o olho de Horus, assim, e muito próximo de mim, e da cor natural dele. Eu não sabia que era o olho de Horus também. O que acontece na minha história é o seguinte: acontecem as coisas depois que eu vou buscar para saber o que é. Então eu comecei a ver aquele olho, eu fechava os olhos, via tipo uma pirâmide assim se aproximando, em dourado, e o olho no meio. E eu perguntei pro meu irmão, ele foi e me explicou, porque eu não ligava muito para essas coisas. E aí comecei a fazer mais meditação, porque eu adorei ver aquilo, né? Falei assim, tô meditando, já tô vendo alguma coisa, né? E fazendo Ho'oponopono o dia inteiro, porque eu tava com um sentimento muito ruim, negativo dentro de mim. Muita raiva, e sentia que eu precisava de alguma coisa, um chamado, sabe? Era como se eu estivesse no deserto por muito tempo e sentisse essa sede de alguma coisa, né? E comecei a fazer todas essas práticas. Só que ao mesmo tempo que eu estava começando a me elevar frequencialmente, eu sentia uma coisa na minha canela. E eu comecei a sentir uma coisa na minha canela, e eu entrei na minha canela, e eu falei, gente, o que é isso que eu estou sentindo na minha canela o dia inteiro? Era 24 horas por dia. Como se fosse uma mão, assim, segurando na minha canela mesmo. Não era a mão, assim, segurando, mas energeticamente você sente um negócio, tinha uma coisa assim. E aí eu fui pesquisar no YouTube. Graças a Deus existe o YouTube, né? Com tanto de gente bacana aqui compartilhando conhecimento. Achei uma moça, esqueci o nome dela agora, mas quando eu lembrar eu vou falar aqui. Ela falando que quando a gente está na presença da luz, é uma energia muito sutil e não é o tempo todo. E aí já começou a cair minha ficha. Falei, opa, eu estou sentindo isso o tempo todo. Então, o que é isso? Aí ela falou no vídeo que não era uma coisa boa. Se eu estou sentindo o tempo inteiro uma interferência, é porque não é uma coisa boa. E aí, meu filho, entrei em pane, assim. Dei uma pane. Falei, meu Deus, o que é isso? É que eu estou sentindo o tempo todo e eu não sei o que é. E nisso eu já estava meditando, tendo experiências muito legais. Então, fiz uma oração não. Peguei minhas imagenzinhas que eu tenho em casa, de Buda, de Nossa Senhora e de Jesus, e fiz uma DR com eles, assim. Assim, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso, e quero que vocês me mostrem o que tá pegando, porque eu não sei. Eu não sei o que é isso, e eu não quero isso em mim. Se for uma coisa ruim, eu não quero, né, ficar sentindo isso. Então, beleza, não aconteceu nada, meditei depois, então não aconteceu nada. Mas, no final do dia, eu fui no terreiro da minha casa para fazer alguma coisa que eu não lembro. O meu gatinho veio na minha direção, assim, olhando para mim, como se estivesse hipnotizado. Ele olhava dentro dos meus olhos, veio na minha direção e circulou em volta de mim. E o rabo dele fazia assim, ó. E nisso eu caí no chão. Caí, foi energia pura dele.
junto com a minha, né? Não sei o que que ele fez ali que eu caí para o chão. Eu não tive mais força nas pernas. Vou brindar com água. Então eu caí para o chão e comecei a chorar. Chorar, 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 chorar e agradecer. Só que aí que começou a parte mais punk, assim. A minha cabeça parecia que tinha. É difícil explicar, mas assim, tinha milhões de vozes falando na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu acho que nesse processo todo, eu só não fiquei louca porque eu tive uma outra experiência maravilhosa que não me deixou enlouquecer. A minha cabeça falava milhares de vozes e gritava dentro da minha cabeça. E eu não conseguia concentrar em nada, parecia que eu ia ficar louca. Na verdade, eu acho que eu fiquei louca, né? Nesse momento eu fiquei louca. Fui pesquisar no YouTube. Graças a Deus existe o YouTube, né? Com tanto de gente bacana aqui compartilhando conhecimento. Achei uma moça, esqueci o nome dela agora, mas quando eu lembrar eu vou falar aqui. Ela falando que quando a gente está na presença da luz, é uma energia muito sutil e não é o tempo todo. E aí já começou a cair minha ficha. Falei, opa, eu estou sentindo isso o tempo todo. Então, o que é isso? Aí ela falou no vídeo que não era uma coisa boa. Se eu estou sentindo o tempo inteiro uma interferência, é porque não é uma coisa boa. E aí, meu filho, entrei em pane, assim. Dei uma pane. Falei, meu Deus, o que é isso? É que eu estou sentindo o tempo todo e eu não sei o que é. E nisso eu já estava meditando, tendo experiências muito legais. Então, fiz uma oração não. Peguei minhas imagenzinhas que eu tenho em casa, de Buda, de Nossa Senhora e de Jesus, e fiz uma DR com eles, assim. Assim, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso, e quero que vocês me mostrem o que que tá pegando, porque eu não sei. Eu não sei o que que é isso, e eu não quero isso em mim. Se for uma coisa ruim, eu não quero, né, ficar sentindo isso. Então, beleza, não aconteceu nada, meditei depois, então não aconteceu nada. Mas, no final do dia, eu fui no terreiro da minha casa para fazer alguma coisa que eu não lembro. O meu gatinho veio na minha direção, assim, olhando para mim como se estivesse hipnotizado. Ele olhava dentro dos meus olhos, veio na minha direção e circulou em volta de mim. E o rabo dele fazia assim, ó. E nisso eu caí no chão. Caí, foi energia pura dele, junto com a minha, né? Não sei o que que ele fez ali que eu caí para o chão. Eu não tive mais força nas pernas. Vou brindar com água. Então eu caí para o chão e comecei a chorar. Chorar, 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 chorar e agradecer. Só que aí que começou a parte mais punk, assim. A minha cabeça parecia que tinha. É difícil explicar, mas assim, tinha milhões de vozes falando na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu acho que nesse processo todo, eu só não fiquei louca porque eu tive uma outra experiência maravilhosa que não me deixou enlouquecer. A minha cabeça falava milhares de vozes e gritava dentro da minha cabeça. E eu não conseguia concentrar em nada, parecia que eu ia ficar louca. Na verdade, eu acho que eu fiquei louca, né? Nesse momento eu fiquei louca. E aí, menino, minha mãe estava passando assim com meu irmão e eles seguem a linha da Sam Lighthouse, não sei se você já ouviu falar, que é da Grande Fraternidade Branca. Só que a gente Sim. tava meio que de mal, assim, eu tava meio que de mal da minha mãe. Mas mesmo assim, eu pedi ajuda para ela. Aí ela veio, trouxe a Bíblia, pediu para mim rezar uma parte lá, falei com ela que eu não estava conseguindo ler nada, que eu não estava conseguindo concentrar. Alguma coisa aconteceu naquele processo que foi, assim, muita loucura. E aí, beleza, ela falou assim, você quer que eu te ajude? Eu falei, quero que você me ajuda, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E se ela se propôs a me ajudar, né, eu falei, tá bom, quero que você me ajude. E aí ela falou, então tá, amanhã lá em casa, eu morava embaixo da casa dela, e ela falou, amanhã lá em casa, acho que acho que era 8 da manhã. 8 da manhã, vai lá que a gente vai começar a fazer oração, os decretos, né? Então eu fui no outro dia, e nessa noite eu não dormi. Porque aí que começou as coisas mais trashes, assim. Eu sentava na minha cama, eu não conseguia ficar sentada na minha cama, eu sentia
as coisas andando assim em mim. Quando eu sentava, eu sentia embaixo de mim as coisas andando, movimentando. Depois que eu descobri o que que é, mas eu vou contar depois aqui. E eu não fiquei na minha cama por um bom tempo. Eu não deitava, não sentava, ficava no sofá, sentava no chão da sala, sentava no meu altar, mas não deitava na minha cama, praticamente não entrava no meu quarto. Então, eu comecei a fazer oração com ela no dia seguinte, né? E a gente fazia 3 horas de decretos. Só que logo que começou, no primeiro dia que eu cheguei lá, ela começou a fazer oração e eu comecei a ficar sonolenta, sonolenta, sonolenta e saía, desmaiava. E nesse processo do desmaiar, acontecia uma coisa que era muito doida. Eu começava a tremer meu corpo todo, como se alguma coisa saísse de mim. E ela me deu ainda um cristal, e eu coloquei aqui no chakra do coração, que eu não sabia que era chakra do coração, né? Hoje eu sei, né? Então eu colocava aqui e isso aliviava não, sentia que saía mais coisa, mas com menos, eu debatia menos, sabe? Só que esse processo meu de debater, eu não tinha consciência 100%. Era como se eu estivesse ali dentro e assistindo tudo. Muito doido, né? Ai, pediu para me contar tudo, eu vou contar. Isso aí. Conte-nos Então, tudo e não nos esconda nada. isso é para as pessoas terem consciência. Não precisa ninguém ficar com medo que vai ficar tudo bem, tá? Eu vou orientar depois como fazer para não cair nessas ciladas. Porque isso é uma cilada que a gente cai porque é ignorante. A gente não faz ideia os buracos que a gente percorre. Se fizesse, não cair, não entrava nessas ciladas. Mas tudo bem, tudo isso serviu para uma boa causa que eu vou contar aqui, se der tempo. Então, aconteceu isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Acho que durante uma semana. E isso a gente fazia oração de manhã, 3 horas pela manhã, e de 7 às 9 horas da noite. Eram 6 horas por dia, fazendo decreto, expulsando o morador do umbral. E nisso, no meio das orações, no meio do processo lá de cura maravilhoso, às vezes vinha o cheiro de chulé horroroso, às vezes vinha o cheiro de urina horroroso, tudo desses processos, desses caídos aí, né? Mas, ao mesmo tempo, depois da a primeira semana foi mais pancada, assim, que eu não conseguia ler, não conseguia concentrar. Eu limpava a minha casa falando em voz alta, porque minha cabeça estava tão confusa que eu falava assim, agora eu vou limpar o chão, agora eu vou limpar a parede. Tudo isso para vir para o momento presente, eu nem sabia que era isso, mas hoje eu tenho essa consciência. Tudo para vir para o momento presente, para não ser engolida pela cabeça. Porque a cabeça da gente, quando a gente leva coisas para o subconsciente da gente, e não tem jeito de tirar de lá, depois que você viu, não tem jeito de desver, né? Então, fica tudo poluído. Então, preciso de fazer uma limpeza. E nisso, eu limpando a casa, porque eu queria tirar tudo que estava lá, e fisicamente. Eu ainda não entendia que tinha coisa espiritual lá na minha casa. Porque quando a gente assiste pornografia, quando a gente usa as pessoas, o outro, de uma forma negativa, quando a gente abusa do divino em nós, a gente atrai coisas para a gente. Então, quando você liga a televisão e está vendo pornografia, você pode saber que seres que estão lá do outro lado da tela vão estar ali e seres invisíveis que vão enxergar você através da sua frequência vão também ficar grudadinho ali. E eu não fazia ideia que estava assim. Só que minha casa estava lotada disso. Lotada. Eu limpei as paredes com amônia e água e aí uns outros produtos lá. Depois eu passava canela, cravo, lavanda, coisas para trocar energia. Só que aí o que mais mágico de tudo que aconteceu foi logo na primeira semana. A minha mãe falou assim: já fizemos um monte de coisa aqui, um monte de decreto, agora vamos lá na sua casa hoje de noite limpar, vamos lá fazer oração lá. Quando a gente entrou para dentro da minha casa, o meu cachorro nunca fez isso na vida. Ele levantou, pôs as mãos aqui no meu ombro, lambia minha cara, ia para a janela, latia,
ficava andando pela casa inteira, tipo, tirando alguma coisa, e isso minha mãe rezando, eu segurando nos marcos da porta, porque eu não conseguia ficar em pé, porque eu não tinha força nas pernas. Depois eu vou explicar isso também, por que disso. O meu cachorro expulsando a gente, minha mãe fazendo oração, fazendo os negócios lá, eu tentando ajudar com os decretos, né, segurando nos marcos das portas, e meu cachorro expulsando um monte de coisa de dentro de casa. Isso tudo é Deus, né, gente? Como que é maravilhoso, né? Na verdade, assim, é Deus, mas o nosso eu superior, assim, dando aquele apoio, né? Então, foi lindo esse dia. Eu chorei tanto, tanto, que eu achei que ia desmanchar. Minha mãe foi embora e eu, em pânico, com medo de ficar em casa sozinha. Quando eu chego no meu quarto, quem tá lá? O meu gatinho, que vivia viajando, assim, tipo, sumia 3 dias e tal, sentado, deitadinho no meu sofá, na quina do meu quarto. E eu cheguei assim e falei, não acredito, que ele nunca entra no meu quarto. Deitadinho no sofá, o outro gatinho, que eu vou contar o que acontecia comigo com ele também perambulando lá pelo quarto e meu cachorro lá. E eu falei assim, não acredito, não vou ficar sozinha. Isso meu filho no outro quarto dele. E ele meio que sem entender nada, era muito novo. Mas assim, vendo tudo, né? Não vendo espiritualmente, mas vendo fisicamente o que estava acontecendo. Esse meu outro gatinho, esse gatinho meu que fez o negócio com o rabinho, é o JJ. E tem um outro gatinho que é o Pingo. O Pingo, eu peguei ele na rua, adotei ele, né? Aí levei ele para casa. E o Pinguinho, ele não ficava perto de mim. Ele ficava, quando eu pegava ele no colo, ele ficava olhando assim, ó, e saía correndo. Ele não chegava perto de mim. E quando assim eu forçava, ele queria unhar, ele queria brigar, ele detestava ficar perto de mim. Então, passou por esse processo, essa primeira semana, que foi uma das mais pancadas, né? Que isso durou um bom tempo. Foram 3 meses esse processo. E foi aliviando, mas foram 3 meses. Então, eu continuei sentindo esse negócio na canela e minha mãe me ensinou um monte de decreto, me ensinou um monte de coisa, eu fui fazendo, continuei fazendo as minhas coisas, mas, assim, com muita insegurança, porque eu achava que o Ho'oponopono que tinha trago aquilo. Entre aspas, foi porque ele fez uma limpeza, né, energética e eu comecei a perceber o que já estava ali. Não foi o Ho'oponopono que causou nada, ele que me começou a limpar para eu ter essa percepção que alguma coisa estava ali no meu campo energético. Algumas coisas, né? Então, essa questão da minha cama, o que tinha na minha cama eram miasmas, larvas astrais, que tinha lá por causa dessa questão de ver filme pornográfico, estou na minha cama, estou atraindo esses seres, esses 3 estão vindo de onde? Do esgoto. E eles trazem o quê? Tudo que tem no esgoto espiritual, que é um pouco pior do que o nosso esgoto convencional, tá? Então, tem um mês, mais ou menos, que eu decidi que eu nunca mais vou ficar, assim, não vou deixar de falar a verdade. Então, eu vou falar para trazer consciência para as pessoas, porque é muito importante ter esse tipo de consciência. Quem está buscando a transição planetária, está na hora de olhar para dentro e parar de falar assim, não, eu estou super na luz, mas está lá fazendo um monte de coisa obscura. Não dá, gente. Não dá mais tempo para isso. Infelizmente, quer dizer, felizmente, né? Então, aí passei por esse processo e várias vezes, como eu fui fazer oração com a minha mãe várias vezes, decretos várias vezes, numa dessas experiências, ao mesmo tempo que eu estava muito no lodo, muito lá no esgoto, eu tive experiências transcendentais, que uma delas foi que minha mãe, numa noite dessas, minha mãe me chamou para fazer os decretos e eu fui. Tô sentadinha lá e ela começou a fazer os decretos. E eu ainda não conseguia acompanhar, não conseguia ler. Eu não tinha cabeça para isso. Depois que a gente começou a fazer os decretos, ela começou a fazer os decretos, eu comecei a me emocionar. E comecei a sentir, assim, Maria Madalena lavando os pés de Jesus. E eu falei, gente, nossa... E comecei a chorar, chorar, chorar. E imaginando, ó, minhas lágrimas lavando os pés de Jesus. Né? E comecei a chorar, chorar, chorar. De repente, minha mãe estava lá fazendo decreto, eu em outro mundo e ela em outro mundo, né? Fazendo decreto, eu lá imaginando essa energia de Maria Madalena. Minha mãe pega um cristal no altar dela, ela tem uma cruz em forma de cristal no altar.
Ela pega um cristal assim e coloca na minha mão. E coloca na minha mão e fala assim: esse cristal aqui tá nos pés de Jesus. Esse cristal tava nos pés de Jesus. Aí quando eu pego o cristal, eu caí no chão, deitada assim, de barriga para baixo, e saí dali. Totalmente saí. Eu fui para um espaço totalmente igual esse fundo da tela aqui, só que sem estrela. Esse fundo da tela que o Flávio colocou, só que sem estrela. Totalmente nada. Mas nesse nada era tudo. Era tudo. Imagina você entrar. Eu estava lá lavando os pés de Jesus e aí eu comecei a chorar, lavando com minhas lágrimas mesmo. E eu fui, sabe, saí totalmente de mim e fui nesse espaço, nesse vácuo. E aí eu senti muito, nossa, foi a primeira experiência, não foi a primeira experiência muito maravilhosa que eu tive, não, mas essa foi uma das mais fortes, assim. E eu fiquei lá, e na hora que eu entrei nesse espaço, eu fiquei fazendo isso aleatório, não estava no comando. E fazendo esse on. E minha mãe, eu acho que ela assustou. Porque, de repente, eu saí do processo lá que ela estava decretando e comecei a fazer o on e deitada lá no chão, né? Só beber uma aguinha aqui. Então, depois de um tempinho, aí eu comecei a voltar. E aí, fiquei assim, maravilhada. Falei assim, nossa, mãe, aconteceu isso. Só que na hora que ela me deu o cristal, foi uma coisa muito impressionante. Era um cristal comum, um pouco lapidado só. E quando ela me deu o cristal na minha mão, eu vi a cruz de Malta dentro desse cristal. Eu vi, eu sabia que eu tinha certeza que ela estava lapidada dentro desse cristal. Depois de um ano que eu fui lembrar disso, falei, mãe, deixa eu ver aquele cristal seu com a cruz de Malta dentro dele. Aí ela virou para mim e falou assim, não tem cristal lapidado com a cruz de Malta. Eu falei assim, não, mãe, aquele que fica na altura dos pés de Jesus na cruz e tal, qual que é? Ela falou assim, esse. Eu falei assim, mãe, mas aqui tinha uma cruz de Malta lapidada. Não tinha, não. Então, na hora que eu peguei o cristal, eu vi essa cruz de Malta lá, que não estava lá aos olhos físicos, né? Então, depois disso, eu tive um monte de experiências, assim, maravilhosas, né? Numa dessas experiências transcendentais, eu estava, minha mãe fazendo oração, quer dizer, decreto, e eu não conseguia fazer ainda. Então, eu fechava os olhos e ficava lá em processo meditativo. Num desses processos meditativos, eu vi um labirinto prata. E eu falei assim, nossa, que lindo. E quando eu tô vendo, assim, quando eu tô de olhos fechados, eu dou uma forçadinha, assim. Parece que eu tô forçando o olhar, mas não é meu olhar. É forçando para entender melhor, né? E esse labirinto muito claro, assim, na minha frente, todo prateado. Eu falei, gente, um labirinto. E tal. E passou o labirinto e depois veio uma cabeça de urso prateada. Aí eu entendi a cabeça de urso, porque eu já estava estudando xamanismo. Entendi que naquele momento, era meu animal de poder. Então, eu fiquei muito feliz de descobrir nessa situação, nesse momento, o meu animal de poder na época, né? E depois eu fui pesquisar sobre o labirinto, custei a descobrir. Custei. Aí, depois, eu achei uma informação, um vídeo muito antigo de um senhor, aqui no YouTube, que ele fala sobre o labirinto de Chartres. Como é que é? Chartres. Acho que é isso mesmo. Depois eu não lembro. Vê aí, Flávio, se você descobre como é que é mesmo. Muitas igrejas foram destruídas, então tem pouquíssimos desses labirintos, porque eu fui pesquisando, né? Então, nesses labirintos, quando as pessoas iam para as igrejas e faziam oração nesses labirintos, no piso, a coisa mais linda, você deve achar a imagem aí, elas eram curadas. Então, como eu estava passando por um processo de cura, olha só o que eu visualizei na meditação. Então, eu estava no caminho, estava nesse caminho de cura mesmo. E fiquei muito feliz de ter tido essa outra experiência maravilhosa. Posso continuar? Sim, por favor, conte-nos tudo. Então, aí, menino, aí passou um tempo e eu continuo ainda, sentia menos, mas sentia aquele negócio na minha canela.
E eu falei assim, mãe, eu vou procurar um centro espírita, eu vou olhar alguma coisa, porque já tem 3 meses, você já está cansada. Era 6 horas por dia, gente, de segunda a segunda. Aí ela foi e falou assim, tá bom. Não, ela nem falou tá bom, ela falou assim, olha, você acende uma vela para Deus ou outra para o diabo? Esse povo de religião, né? Eles acham que você não pode procurar outra coisa porque você tá, né? Aí eu falei assim, quer saber? Aí meu marido falou, não, vamos lá, vamos olhar, melhor você ter certeza. Aí fui nessas mesas, essas mesas brancas e essas mesas aí. Então, chegando lá, a primeira consciência que apareceu era um rapaz que usava droga. Aí a moça falou assim, e eu sentia energia. Na hora que ele chegava, a moça falava assim, começava a conversar, eu já sentia. Chegando, aí eu sabia, falei, não é mentira, né? O povo aqui sabe, porque eu sentia em mim a energia desse ser chegando. Aí ela foi e falou, você tem alguma coisa contra a Emília, que não sei o que e tal? Aí ele virou e falou assim, não, não tenho não. Ela é muito legal e tal, não sei o que. Eu falei, gente, e o que ele tá fazendo atrás de mim, né? Aí ele falou que usou droga e morreu e tal. Aí beleza, essa foi a primeira sessão, aí conversaram com ele, enviaram ele para a luz, né? Enviaram ele para os ajudantes lá, né? E pronto. Aí na segunda sessão, era um outro que falou que era meu irmão e estava com a barriga aberta lá, que estava doente e tal. E aí ele falou que também tinha chegado perto de mim, porque eu era muito legal e tal, que eu era irmã dele, que eu cuidei dele e que eu ainda estava cuidando dele. E eu falei, e eu não senti no meu coração que era meu irmão. E depois dessas sessões, a gente saía e conversava com o orientador, né, para explicar para a gente sobre aquela história e tal. Gente, eu tenho uma plantinha da felicidade aqui, e eu peguei um louva-a-Deus que estava lá no meu banheiro, aí eu coloquei ele aqui e ele tá bonitinho, assim, ó, virado para cá, muito fofinho. Emília, Oi. vou aproveitar aqui, me permita ler o que o Fábio escreveu. Gratidão, Fábio, pelo teu apoio. Ele falou: tenho sonhado muito com patas. Tem alguma coisa com animal de poder? Será que não estou fazendo as coisas direito? Porque pata, o pessoal já sabe. Não anda, não voa direito. Foi pata que ele escreveu mesmo? Pata ou Foi pato? fácil. Me parece que Então, foi como é que ela sabe? patos, patos e não pata, não foi? Eu entendi errado o negócio aqui. São patos. Sonhou com pato? Então, Fábio, deixa eu te falar. Tem sonho que vale muito a pena a gente enveredar para eles. Agora tem coisa, se você ficar pensando negativamente sobre as suas questões, de achar que não volta, tá te conduzindo para que lugar? Não tá te conduzindo para um lugar legal. Então, eu acredito assim, passou, espera, pede clareza, sabe? Eu não entendo muito sobre animal de poder, não é minha vibe. O que eu entendo muito, o que vocês vão entender daqui para frente, é o que eu vou falar. É de enviar ser para a luz. É muito isso que eu faço no meu trabalho ultimamente, tá? Então, e esse orientador virou para mim e falou assim: olha, às vezes eu estava fazendo evangelho no lar todo dia. Aí ele falou, aí eu falei com ele, eu tô fazendo evangelho lá todo dia. Ele falou assim, então pode ser por isso. Então você criou um foco de luz na sua casa e esses seres que estão lá vagando, eles vão para sua casa achando que está indo para a luz. E aí eu falei assim, gente, as pessoas precisam saber disso. Quem faz evangelho lá precisa saber que a casa está cheia de ser. Porque acontece muito isso. Tem muitas clientes que me procuram e falam, eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso. Eu falo assim, você está fazendo o evangelho no lar? Então, rever se você quer continuar fazendo evangelho no lar por causa desse tipo de problema. Isso acontece. Se você não tem a capacidade de enviar esses seres para a luz, eles vão ficar lá. E era isso que estava acontecendo na minha casa. Além desse todo o problema que eu tinha passado, né? Que isso não tira nada do que eu falei aqui, desses obsessores, de seres que eu mesmo tinha traído. O processo com a minha mãe parece que fez essa limpeza geral. E eu comecei a fazer culto no lar, e o culto no lar foi atraindo esse tipo de ser. Logo depois que eu fui na terceira sessão, né? Para ver se tinha algum outra consciência lá. Aí era um cara que estava chorando muito,
que disse que estava me procurando há milhares de tempos. Aí ele não lembra, ele não sabe se é milhares de tempos. Aí tinha acontecido, né? Mas ele disse que a gente era casado, ou noivo, não sei, e a gente estava numa praça e tinha caído uma bomba e explodiu tudo. Acabou com o local. E todo mundo morreu. E ele tinha falado para mim que não ia me. Como é que fala? Não ia me perder, que ia estar comigo. Só que aí, como todo mundo morreu, ele ficou me procurando. Ele acha que era eu, né? Eu não sei também, por causa dessas orações, do culto, do evangelho no lar, o culto no lar, eu não sei se era a viagem dele, mas só sei que todo mundo que estava na sala ficou super emocionado. Aí a moça falou que eu falar para ele que eu perdoava ele, que não tinha problema, e ele chorava muito, 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 pedia muito perdão. Aí ele foi conduzido, né, por esses espíritos amigos e resolvido o caso. Mas todo mundo ficou muito emocionado nesse dia. Eu também fiquei muito emocionada. Não sei se é verdade, né, se era só ele só, né, viajou lá, mas foi assim que aconteceu. E depois dessas sessões, essa sensação no meu pé foi só diminuindo. E nisso eu fiquei muito. Eu tomava muito sol. Eu tomava muito sol. Eu tomava horas de sol por dia. Eu ficava muito na terra. Teve uma vez que eu vim aqui para o sítio, que é onde eu moro hoje, que eu dormi na terra. Assim. Eu deitei ali e dormi umas 3 horas na terra. Na verdade, acho que a terra estava me fazendo uma limpeza, sabe? E nisso eu venho nesse processo aí de evolução, de crescimento. Parei com as práticas que eu sei que não levam para caminho nenhum, pelo contrário, né? Leva a gente para as sombras. E a partir disso, foram acontecendo muitas coisas na minha vida. Uma delas é que minha mãe acordou um dia passando mal e eu levei ela para o hospital, eu e meu marido, a gente comprou até o hospital na cidade, né, um hospital grande. Isso era umas 3h30 da manhã. Aí chegamos lá, fomos acolhidos, depois ela foi mandada para outra aula, e depois, umas 6, 7 horas da manhã, ela foi atendida. E nesse meio tempo, quando a gente foi transferido, tinha umas 40 pessoas, assim, 40 não, tinha umas 25 pessoas dormindo, assim, que estavam lá em observação, né? E tinha um senhor sentado na cadeira de rodas, só ele que não estava dormindo. E ele tinha Parkinson rígido e tremor. E falava tudo embolado, tudo embolado. Mas como eu tinha uma cliente que tinha Parkinson rígido, então, de tanto eu conviver com ela, eu acabei entendendo um pouco, né? E esse moço, todo mundo dormindo, e ele reclamando, chamando a mulher, e na maior altura, não estava respeitando nada. Eu olhei para ele assim, e toda hora meu olhar batia com o dele. E eu falei assim, gente, esse homem é muito chato, cara. Esse homem é muito chato. Se for meu marido, eu afogava ele no vaso. E minha mãe saiu lá da consulta. E eu falei para ela assim, mãe, aquele homem é muito chato, mãe. Ele é muito chato. Ele não para de gritar, todo mundo dormindo. Só que aí, o que acontece? Como eu estava assim, eu tinha definido que eu ia mudar minha frequência, eu tinha definido que eu ia ser outro ser humano. Então, eu aproveitei esse horário aí, 4 horas da manhã, ó, meditei lá no meio de todo mundo, eu estava fazendo o Milagre da Manhã, uma meditação de 21 dias, eu estava fazendo Ho'oponopono, e aproveitei o tempo que eu estava, levei um livro, aproveitei o tempo para fazer isso, né? E beleza. De repente, vaga uma maca do lado desse homem, meu Deus. Do lado. Então, cheio assim de gente. E nisso já era umas 8 horas da manhã. Estava lotado de gente já, tudo. E vagou uma maca lá e minha mãe estava na cadeira de roda e falou assim: ai, filha, eu quero deitar ali. Eu falei assim: mãe, pelo amor de Deus, tem certeza que quer deitar ali? Ela falou assim: quero. Aí, beleza. Deitei ela na maca. Tinha um casal assim do lado e esse moço do outro lado. Assim, uma distância de 2 metros. E aí tinha uma enfermeira com esse moço. E quando a gente chegou lá, sentou lá, tinha um cheiro muito forte de urina. Parece que ele não conseguia, a fralda dele tinha vazado e tal. Aí minha mãe deitou na maca. Gente, eu sentei na cadeira do lado da minha mãe. Eu sentei na cadeira, o homem virou pra gente e começou a falar. E aí eu fui e falei assim. Aí uma vez eu escutei uma live de uma professora minha que ela virou pra mim e falou assim: gente, se a gente pode fazer alguma coisa para outra pessoa,
Se a pessoa está conversando com você, te contando a vida dela, o mínimo que você pode fazer é escutar, só escuta, sem julgamento, sem nada. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou escutar o conselho da minha professora, eu vou escutar esse moço. Sentei lá, virei assim, estou escutando. Não tinha um minuto que eu estava sentada e que eu estava prestando atenção nele. Eu senti um impacto no meu chakra do coração, como se fosse um chute, assim, um salavanco. E eu senti assim, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Fechei os olhos e comecei a fazer tubo de luz. Quando eu estava no meio do tubo de luz, que é o tubo de proteção, veio uma mensagem na minha cabeça. Não é para fazer tubo de luz, não é para proteger. Eu até arrepio. Eu levantei, não estava mais no comando, tá, gente? Eu fechei os olhos, quando eu abri os olhos, a luz estava acesa, igual está acesa aqui. Quando eu abri os olhos, tinha uma névoa branca. E eu falei assim, gente, sabe? Eu, assim, de telespectadora, como todo mundo estava naquela ala. Eu só assisti. E aí, essa névoa branca, eu levantei, olhei nos olhos desse moço, ele me autorizou num olhar. Eu cheguei perto dele, coloquei a mão no peito dele e nas costas. Quando eu encostei nele, caiu uma chuva de energia na gente. Uma chuva, como se tivesse caído uma chuva mesmo. Não sei se alguém que conhece o Theta Healing, né? Quando a gente está enxaguando para sair do processo, é aquela chuva, uma chuva de energia. E eu comecei a fazer igual aquele filme A Espera de um Milagre. Colocar para fora aquilo. Sabe? Tudo que ele não conseguia colocar para fora, gente, eu coloquei para fora para ele. E eu, assim, dentro de mim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ali, dividindo espaço com alguém. E eu, assim, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, mas eu entreguei. E estava ali, fazendo o processo lá de colocar para fora o peso lá energético. E nessa hora que eu estava nesse processo, eu não senti cheiro de nada, eu não tinha nada que incomodasse. E aí começou a diminuir a energia que saía das minhas mãos, começou a energia a diminuir, até parar. Na hora que parou, eu senti meu corpo muito fraco. Aí eu fiquei segurando lá um pouquinho na cadeira de rodas dele até eu firmar as pernas para voltar para o meu lugar. E eu tudo de joelho fechado. Na hora que eu abri os olhos, todo mundo estava olhando para a gente. Todo mundo. Imagina 45 pessoas. Todo mundo olhando para a gente assim, ó. E minha mãe me olhando mais assustada. Aí eu falei assim, você quer saber? Se aconteceu isso é porque tem um propósito e eu que estou mais aberta aqui para poder auxiliar. Então, voltei para o meu lugar e fiquei quieta. Só que nesse que eu voltei para o meu lugar, aconteceu uma coisa muito mágica, assim, nesse lugar que a gente estava, sabe? As pessoas não vieram com julgamento, não vieram com nada, só vieram perguntando se eu era de alguma religião. Eu falei assim, não sigo nenhuma religião, minha religião é o amor. Aí todo mundo ficou muito próximo, gente. Tipo uma irmandade, assim, sabe? Tinha gente de tudo quanto é jeito, drogado, gente bêbado, e virou uma coisa, assim, aí muitas pessoas vieram perto de mim, olha minha perna, eu tô sentindo isso, só que eu não tinha consciência nenhuma de como isso aconteceu, então não tinha como eu pegar na perna da pessoa e fazer qualquer coisa, eu não tinha essa destreza, né? Se fosse hoje era outra coisa, mas naquela época não. Então, beleza, aí logo depois, minha mãe sentiu um outro mal-estar súbito e ela foi levada para uma salinha e eu fui pedir. Ai, que eu possa ajudar minha mãe nesse momento e tal, e que essa energia que ajudou o moço, eu possa ajudar minha mãe. Na hora que eu pus a mão na minha mãe tá assim, eu vou morrer. Ela, minha filha, se eu morrer, não preocupa, tá? Na hora que eu encostei na pele dela, a gente foi muito engraçado. Na hora que eu encostei na pele dela, assim, veio na minha cabeça assim, ixi, ela não vai morrer tão cedo. Não vai morrer tão cedo, vai viver muito ainda. Você quer falar, Flávio? Eu tenho. Não, não, quero que você continue, fique à vontade. Ah, Por tá. favor. Então, aí beleza, veio essa chuvinha de energia e tal, e eu falei com ela, mãe, fica calma, fica calma. Era só uma falta de sal, porque ela não estava, ela tem problema de pressão, tinha cortado o sal e acabou que isso fez uma deficiência nela, estava dando uns mal súbitos nela. E ela precisou ficar lá no hospital. Mas depois disso foi tão lindo, assim, todo mundo ficou muito bem,
nessa aula. Todo mundo se olhava pelo menos eu olhava para todo mundo com amor, e eu acho que, eu não sei se todo mundo se olhava com amor ou era eu que estava muito assim, nessa vibe, assim. E beleza, depois meu irmão chegou para me substituir, e todo mundo, aí sim, todo mundo, tchau, Emília, nossa, que não sei o que e tal, todo mundo muito feliz, esse moço, a mulher dele, na hora que aconteceu esse processo com ele, ela estava noutra sala lá, sendo atendida, e quando ela voltou, ele me chamou, ele daquele jeito, né, que a pessoa que tem problema, né, esses problemas chamam, né, tudo embolado, e chorando, falou para ela, amor, olha que essa moça fez não sei o que ela não entendia, não entendeu nada, porque ela chegou lá e não tinha visto nada e tal, e ele chorando, falando para ela. E eu peguei na mão dele, aí falei umas bobagens lá, falei para ela pôr mantra e tal, mas não tinha nada a ver, não, sem noção. Assim, fiz da melhor intenção, né? Mas eu, para pessoa que nem estava ali, nem viu, nem entende nada, por que eu vou, né? E aí passou, beleza. Depois disso, tive diversas outras experiências, sonho lúcido. Antes dessa experiência, desse meu processo de